Olá meus amigos, tudo tranquilo? Muito massa estar aqui com vocês e cara, ontem eu esqueci de falar assim, de agradecer o convite, tá certo? Para toda a galera aí da igreja de Mangueira, né? Porque a gente tá nessa temporada justamente porque vocês aí fizeram, né, promoveram o convite para que a gente pudesse estar junto aqui compartilhando um pouquinho da palavra de Deus nessa nossa semana Reconectando. Ontem a gente falou um pouquinho sobre reconectando o convite, o chamado, e a gente percebeu que o convite de Cristo não é apenas uma forma de falar e que a gente vivesse apenas em torno desse convite, mas que a gente de verdade vivesse. Você viu que os discípulos, né, antes de serem discípulos, quando eles foram chamados, eles praticamente largaram tudo o que eles estavam fazendo, o que eles tinham para fazer, a vida deles, para seguir agora numa nova direção. Então não basta apenas receber o convite, mas aceitar o convite com tudo que você tem. Hoje, na série Reconectando, nós vamos falar um pouquinho sobre como reconectar a festa. A festa. É por isso que eu queria então agora, nesse momento, convidar você para lermos o livro sagrado, a Bíblia Sagrada, porque é através desse livro que nós temos então contato com a palavra que sai da boca de Deus diretamente para o nosso coração. Pega então sua Bíblia e abra aí no Evangelho de João. Eu não vou falar o capítulo ainda, nem o verso, porque eu não queria que você lesse a Bíblia sem antes nós pedirmos a orientação do Espírito Santo. Já encontrou aí? Vou dar um tempinho aqui que eu vou também ver onde é que está, se está tudo certinho aqui na minha Bíblia. Pronto, já achei aqui, mas não vou falar ainda, só abra no Evangelho de João. Vai ficar bem pertinho aí, não se preocupe, tá bom? Se você encontrou, fecha teus olhos, vamos falar com Deus. Nosso Pai amado, obrigado, Senhor, porque hoje nós temos o privilégio de aprender um pouquinho mais da Tua Palavra. Através dessa leitura, nós gostaríamos muito, Senhor, que nossos olhos não estivessem sozinhos aqui nesse processo, mas que o Senhor pudesse habitar no nosso coração, abrir nossos olhos e nossa mente, que ao lermos a Tua Palavra, nós sejamos transformados por ela, Senhor. Não porque aqui tem um papel ou uma tinta especial, mas porque nós acreditamos que se o nosso coração é morada do Teu Espírito, ó Pai, esse mesmo Espírito, Ele vai fazer de nós veículos, instrumentos do Teu reino e assim usar conforme a Tua santa vontade. É isso que nós te clamamos, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de João, capítulo 2. Capítulo 2, a partir do verso 1. Cara, eu sei que esse aqui é um texto, enquanto você está abrindo aí a Bíblia, tá certo? Deixa eu fazer um comentáriozinho básico aqui. Eu sei que esse aqui é um texto que é muito conhecido. Eu acredito que você já deva ter escutado várias histórias a respeito desse episódio aqui, várias pregações, principalmente em festas de casamento. Mas a gente vai trabalhar esse texto e é interessante como a palavra de Deus é poderosa, né? A cada vez que a gente entra em contato com a palavra de Deus, ela tem uma coisa nova para ensinar para a gente. Então que tal a gente deixar o nosso coração aberto para que Deus, nesse momento, possa nos usar e nos ensinar verdades que talvez venha hoje de forma profunda e direta para atingir o teu coração. Bora lá? Vamos lá. João capítulo 2, a partir do verso 1. E olha só o que é que diz aqui. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. 3 dias depois de quê? 3 dias depois daquele episódio que a gente viu ontem, lá quando Jesus chamou Filipe, depois chamou Natanael, pronto. Então, 3 dias depois daquele momento em que Jesus convida pessoas ali para seguirem ele, para serem seus discípulos, Jesus estava numa festa de casamento. Olha que coisa legal. Lá em Caná, na Galileia. Achando-se ali também, no caso, a mãe de Jesus. Tranquilo? Verso 2. Jesus também foi convidado. Massa! Com os seus discípulos para o casamento. Que legal, né? Então, onde Jesus está, também está a turma todinha que estava seguindo Jesus, né? Os discípulos que Jesus diz assim, segue-me. Cara, deixa eu dar uma pausa aqui para você, para ver se você entende. Mano, não existe discipulado com Cristo em que vai ter momentos que você vai deixar o mestre num canto e você ficar no outro. Não existe vida com Cristo onde vai ter momentos que você vai poder dizer assim, pronto, já cumpri meu requisito, Jesus agora fica aí que eu vou agora cuidar da minha vida, ou vou ter o meu momento de descanso. Não existe isso, cara. Com Cristo, existe companhia dele todo momento, a todo instante. Deixa eu fazer um comentáriozinho aqui, massa, porque você precisa entender esse princípio que é muito importante.
na nossa vida nós temos essa mania feia, cara. A mania feia de, tipo assim, dar tempo pra tudo. Quando eu digo dar tempo pra tudo, não é da forma como você tá pensando. Deixa eu ver se eu consigo me explicar melhor aqui. É tipo assim, existe um tempo destinado para cada coisa na sua vida. Existe o tempo que eu trabalho. Então, o tempo que eu trabalho é de tal hora a tal hora. Beleza? Acabou aquele tempo, não trabalho mais. Não me peça, não me fale de trabalho. Tempo da escola, então beleza, ou de estudo, né? Então eu estou estudando dessa hora até essa hora. Antes disso e depois disso, não me peça para estudar, que eu não quero saber. Ah, tem o tempo da igreja. Então o tempo da igreja é tipo assim, o tempo do culto, ou do encontro de PG, ou do, sei lá, o que é que você faz? Aí o tempo do culto, o tempo da igreja é de tal hora a tal hora de tal dia. Acabou aquilo ali, não me fala mais de religião que eu não quero saber. Já notou que a gente é assim? A gente separa as coisas. Uma vida com Cristo, olha a lição importante, grava bem essa frase. Uma vida com Cristo não é uma vida que você tem um tempo determinado para Ele. É uma vida que Ele está em todo o tempo na sua vida. É uma vida por completo. Você dorme com Cristo, você amanhece com Cristo, você faz o seu desjejum com Cristo, você sai de casa, você dirige o seu carro com Cristo, você anda na bicicleta com Cristo, você caminha com Cristo, você pega o ônibus apertado com Cristo. Entenda, essa é a vida com Cristo. E cara, quando eu leio esse texto, você já parou para perceber, para mim, por exemplo, quando eu leio esse texto aqui, e leio ele com calma, quando eu li agora que eu não estava preparando essa mensagem aqui para você, quando eu li esse texto, eu bati o olho aqui e disse, cara, parece que esse texto nunca existiu aqui, porque eu nunca tinha prestado atenção que ele estava aqui. Essa é a graça, a maravilha disso da palavra de Deus. Cada vez que a gente lê o mesmo texto de uma história tão batida, parece que a gente encontra um detalhe diferente que a gente não tinha prestado atenção. Gravou o primeiro ensinamento dessa noite? Você gravou aí que uma vida com Cristo é uma vida por completo e não um momento no dia ou um momento na semana? Gravou esse princípio? Vamos continuar então a leitura, bora lá. Verso 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Cara, complicado. Eu não sei qual o peso que você sente quando chega a mãe de Jesus para Jesus e fala. A Bíblia não diz isso, então eu sei lá, eu fico imaginando várias coisas. Eu fico imaginando talvez Maria indo para Jesus com um olhar desesperado, com um tom desesperado, assim, Jesus, eles não têm mais vinho. Eu não sei se Maria chegou de mansinho, como se não quisesse causar escândalo, e chegou assim do lado de Jesus, Jesus, eles não têm mais vinho não, Jesus. Eu não sei se os próprios convidados, eles tiveram essa sensação e, por tabela, Maria talvez tenha dito para Jesus, não sei, vai que Jesus perguntou, o que é que está acontecendo? Por que os convidados estão tão agitados? Por que o rapaz do vinho não passou mais na mesa, o garçom? Sei lá, tá entendendo? E talvez Maria, é porque eles não têm mais vinho. Sabe? Quando a gente fala sobre essa questão de eles não terem mais vinho, eu fico... Vamos tentar imaginar aqui a festa de casamento, né? Olha, eu pelo menos me lembro, eu tenho a impressão de que eu me lembro de cada festa de casamento que eu fui convidado, que eu participei. Eu acho que eu me lembro. Pelo menos eu me lembro assim de um detalhe marcante de cada uma dessas festas. Agora, do meu casamento, cara, eu me lembro de quase tudo do meu casamento. Quase tudo. Acho que tudo. Agora, uma coisa que ficou inesquecível assim foi o momento em que minha noiva, ela apareceu lá no fim do corredor com aquele olhar 364, sabe qual é? Pois é, cara, só os casados vão entender o que é o olhar 364. É aquele olhar da noiva lá no fim do corredor pra gente. É aquele olhar onde o noivo lá da frente tá com a maior cara de serão assim, com aquele ternão bonitão assim, todo moralzão. Mas por dentro a gente tá se tremendo todinho. As pernas estão falhando. Parece que a única coisa que mantém a gente em pé é justamente o terno, que a gente tá ali no nervosismo. Pronto, esse é o poder do olhar 364. Quer descobrir? Arruma teu pai e vai casar, macho. Tá certo? Mas olha que coisa interessante. Cara, no meu casamento, assim, eu me lembro dessas coisas marcantes que até hoje, assim, quando eu fecho os olhos e tento lembrar, cara, aquilo ali me faz o meu coração bater, sabe, mais forte. Curiosamente, eu também me lembro das coisas que não foram tão agradáveis.
do meu próprio casamento. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa pra você. Olha um detalhe, um fato que aconteceu no meu casamento, que eu me lembro até hoje. Coisa curiosa, né? Quando termina o casamento, os noivos estão loucos pra ir pra lua de mel, né? Acabou ali a festa, porque querendo ou não, a festa é um pouco cansativa também, né? Chega um momento que a gente basta, tá bom, a gente quer ir pra nossa casa, a gente quer agora viver nossa vida, né? Tá bom de fazer sala pra galera, né? Então vamos embora. E aí eu me lembro que quando terminou o casamento todinho, a festa, tava todo mundo indo embora e a gente deveria se preparar para ir embora para a lua de mel. A gente ainda teve que dar carona para alguns convidados, levando cada um deles na casa deles. Ei, que cena interessante. Tava lá o noivo e a noiva, no caso agora marido e mulher, recém-casado, doido para ir para a lua de mel e ainda tendo que levar convidado nas suas casas, dando carona para eles. Muito, e todo mundo errado dentro do carro, né? Tava a gente ali querendo ir pra lua de mel, os convidados sabendo que a gente queria ir pra lua de mel, mas e já tava tardão da noite, já era madrugada. E a turma ali, aquele clima, cara, foi... Que situação. Mas justamente esse clima chato, eu fico imaginando que foi o clima daquele casamento quando o vinho acaba. Essa questão de vinho acabar faz a gente ter sensação de incapacidade, de impotência, sabe? De ver as situações acontecerem, sabe? E a gente meio que ficar, e agora? O que é que a gente vai fazer? Paciência. Olha, uma coisa interessante, eu sempre aprendi que Jesus, pelo menos eu fui educado com a visão de um Jesus serão, sabe? Um Jesus assim que, olha, era altivo, aquele cara assim que a presença dele dava uma pressão assim que a gente, rapaz, tá Jesus. Mas quando eu leio a Bíblia, eu vejo um Jesus diferente, cara. Eu vejo um Jesus assim que ele era festeiro. Quando digo festeiro, é divertido, um cara que gostava de estar sorrindo, brincando, convivendo com as pessoas. Um cara que está no povão. Afinal, é Deus conosco. Jesus é Deus conosco, é Emmanuel. Ele é o Deus que está convivendo com a gente, a nossa vida, a nossa realidade. Ele está no dia a dia com a gente. E justamente naquele casamento, Jesus era um dos convidados. Mas deixa eu agora falar aqui, segundo ensinamento da noite, para que você grave bem. Olha só, cara, que adianta Jesus ser um dos convidados, mas Jesus não ser o personagem principal da sua vida? Que adianta a gente convidar Jesus para entrar na nossa vida, mas a gente não deixar Jesus ser o personagem principal na nossa vida? Olha só a situação do casamento de Caná. Jesus era um dos convidados, mas eu fico imaginando que ninguém estava utilizando ele como personagem principal. Parece que Maria, ela talvez tenha sido a única que tenha tido assim a ideia, a sacada. Cara, acabou o vinho, vou falar com Jesus. É exatamente esse o retrato da nossa sociedade. As pessoas estão cada vez mais vivendo de acordo com as suas próprias forças, com seus próprios méritos, seus próprios esforços. Essa é a sociedade que nos ensina todos os dias de que você vai vencer e tem que vencer com suas próprias forças. É uma sociedade humanista, individualista, antropocêntrica, onde o homem é o centro de tudo. Resultado, temos dificuldades absurdas de colocar Cristo como centro da nossa vida. E tá aí os jovens da igreja. Os jovens da igreja dão um tempinho da semana para Cristo. Veste a camisa, tudo por ele. Estou na semana de oração jovem. Aí todo dia eu vou para a igreja, mas naquele horário. E depois me larga Jesus. Olha, me larga Jesus, me larga a igreja, me larga Deus e agora eu vou viver minha vida. Chega, já basta. Que adianta você convidar Jesus para estar na sua vida todos os dias, mas não tem Jesus na sua vida, atuando na sua vida o dia todo? Não adianta, cara, não adianta. E aquele era o retrato justamente das bodas de Caná. Sabe o que acontece numa sociedade antropocêntrica, onde o homem é o centro? Sabe o que acontece numa sociedade humanista, onde a gente tenta viver com os próprios esforços? O vinho acaba. E quando o vinho acaba, resultado? Crise. Fala sério, você já tem ouvido demais essa palavra, né? A palavra crise, ela se transformou numa palavra, normal demais no nosso contexto. Tudo é crise. Eu tenho crise familiar, crise matrimonial, crise financeira, crise social, crise... eu tenho crise de tudo. Crise emocional, psicológica, né? Neurológica, crise de saúde, crise de segurança. Eu tenho tudo que é tipo de crise.
mas nenhuma dessas crises é pior do que a crise espiritual. E a crise espiritual, ela se estabelece, curiosamente, com uma coisa. Essa coisa, ela é o peso maior da crise espiritual. Se chama falta de Deus. É quando o vinho acaba. Quando o vinho acaba, meu amigo, você pode revirar todos os potes da sua casa e você não vai encontrar. É a pior crise que tem. É a crise da inanição. Você entende o conceito, o significado de inanição? É você morrer pela falta de alimento. É você morrer de fome. E tem muita gente hoje que morreu já, ou que está morrendo de inanição. Pessoas que estão morrendo de fome da palavra de Deus, de fome da presença de Deus. Tem muitas pessoas que estão sentadas aí hoje, dentro de uma igreja, mas estão secas, vazias espiritualmente. E sabe o que é que o vazio faz com a gente? A gente fica procurando comer qualquer coisa. E tá aí o grande problema. Tem muita gente que, cara, a igreja está cheia de material espiritual. Tem lição da escola sabatina. Aliás, você já fez a assinatura da sua lição? Cara, o Projeto Maná tá aí. Já garantiu o teu alimento espiritual? Aí tem gente que não faz a assinatura da lição, mas fica assistindo, tá se entupindo de videozinho da internet. E até de pastores que não é nem da tua igreja. Você fica se entupindo de conteúdo qualquer. E esse conteúdo qualquer está te alimentando de qualquer besteira, menos te alimentando da palavra de Deus. Cara, antes de ontem um brother me ligou, uma ex-ovelha minha, quer dizer, não sei se existe esse termo de ex-ovelha, porque eu acho que uma vez que a gente é pastor sempre, né? E uma vez que a gente é ovelha sempre. Mas assim, teve esse garoto, um adolescente, ligou para mim, e estava conversando comigo sobre questão de Bíblia, de como tirar dúvidas bíblicas e tudo mais. Aí eu disse para ele, cara, para de assistir videozinho de internet, para de ler artigo de internet e vai direto para a palavra de Deus, a Bíblia, vai estudar a Bíblia. Aí ele disse, sim pastor, mas esses artigos de internet, os videozinhos do YouTube, eles falam da Bíblia. Eu disse, eles estão falando o que aquelas pessoas, aqueles pregadores estão falando da Bíblia, mas você não está entrando em contato direto com a Bíblia. Tá aí o grande problema da sociedade. A gente está procurando fontes, conteúdo, a gente está procurando alimento terceirizado. É tipo você comer miojo. É comida, mas não alimenta como o feijão de verdade, o feijão com arroz. Você entende o que eu estou falando? Você está se alimentando de comida instantânea, de fast food. E tem muita gente que está atrás de fast food espiritual. Meu jovem, meu brother, eu preciso falar isso para você. Não fique se alimentando de fast food espiritual. A sua vida espiritual precisa de feijão com arroz. Da comida de verdade, a feita de panela, aquela que demora a fazer, mas quando fica pronta, brother, não tem sabor que se compare. É assim a palavra de Deus. Aí eu falei para esse adolescente, eu disse assim para ele, brother, tu quer estudar a Bíblia de verdade? Você só precisa de 3 materiais para estudar a Bíblia de verdade. A Bíblia, diretamente a Bíblia. Aí ele disse, o que, pastor? Eu disse, a Bíblia, comentário bíblico e dicionário bíblico. Esse é o conteúdo primário. Veja, o dicionário bíblico vai dizer o significado das palavras bíblicas. Olha, o comentário bíblico é um compêndio teológico que vai comentar os textos bíblicos conforme a própria Bíblia. Em segundo lugar, aí você tem os materiais que vão te ajudar a inclusive ir para o comentário, ir para o dicionário e ir para a própria Bíblia. Então, o que é que eu julgo, por exemplo, como materiais secundários? Aí você tem o Espírito de Profecia, aí você tem a lição da escola sabatina, aí você tem o guia de estudo da Bíblia, que são esses estudos bíblicos, o ouvindo a voz de Deus, o ensinos de Jesus e tudo mais. Ou seja, materiais secundários que levam você a estudar a Bíblia. E depois você tem os materiais terciários, aí sim você tem os artigos de internet, você tem os vídeos de YouTube, você tem as pregações de pastores. Mas, brother, o quanto você está procurando diretamente a palavra de Deus? O casamento de Caná, ele foi não apenas um exemplo para dar conteúdo para pastor ficar falando em pregações de casamento, mas ele está dizendo para mim e para você assim, brother, nunca permita que o vinho, o principal, o teu alimento espiritual, aquilo que enche a tua vida de alegria, nunca permita que isso acabe. Você precisa estar alimentando direto. E sabe que o único que pode fazer com que esse vinho nunca acabe? A fonte do vinho, Jesus Cristo. Jesus Cristo ali naquele casamento, a princípio estava sendo apenas meramente um convidado.
Mas a crise mostrou que Jesus, ele precisava ser o personagem principal. Não mostrava isso para Jesus, mas mostrava isso para todos os outros da festa. Hoje, esse texto bíblico está querendo ensinar para mim e para você o seguinte: Jesus pode até ser um convidado da sua vida, mas isso não vai adiantar nada enquanto ele não for o personagem principal. Então, para a festa da tua vida não acabar jamais, Cristo precisa ser o personagem principal. E esse é o apelo que eu faço para você nessa noite, brother. Você que está nessa semana de oração, que tal a gente tentar reconectar na nossa mente aqui o verdadeiro conceito da festa? A festa não é apenas para eu me esbaldar nos prazeres, mas é para eu entender quem é o personagem principal dela. E hoje eu preciso dizer para você, o personagem principal da festa da tua vida é Cristo Jesus. Que tal hoje você tomar a decisão de dizer assim: Senhor, venha ser o personagem principal da festa da minha vida, hoje e sempre. Se é isso que você deseja, levante sua mão aí de onde é que você está. De onde você está, seja na sua casa, seja numa igreja, seja num templo, seja numa casa junto com os amigos, na rua, no trabalho, em qualquer lugar que você esteja, com o seu aparelho de celular ligado, com o seu computador. Mas levanta a mão, não tenha vergonha não, levanta a mão, feche teus olhos e vamos falar com Deus. Nosso Pai amado, obrigado, Senhor. Nós tivemos hoje o privilégio de entendermos que não basta apenas o Senhor ser um convidado na nossa vida, mas o Senhor precisa ser o personagem principal. Então, por favor, vem entrar na nossa vida, vem entrar na nossa casa, vem fazer uma festa que não vai terminar jamais, porque queremos que o Senhor seja o personagem principal da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, brother. E amanhã temos mais um capítulo dessa série Reconectando. Não perca, tamo junto. Grande abraço.